Começando pela área administrativa, eu quero falar sobre assuntos relacionados à nossa operatividade, à operacionalidade do nosso serviço, ok? Todos vocês sabem que o ideal dentro do Corpo de Obreiros é que nós cheguemos ao serviço, né, que nós vamos prestar ao Senhor com 30 minutos de antecedência. Tanto na sexta-feira, quanto domingo de manhã, domingo à noite, isso é o desejável. Eu sei que nem sempre isso é possível, mas tanto quanto for possível, eu gostaria de contar com o máximo apoio de vocês. Todos os ministérios que trabalham no culto, né, o Ministério de Louvor, o Ministério dos Obreiros, o Ministério de Ensino, até o Ministério Pastoral, tem esta convocação. Obviamente, nem sempre nós conseguimos fazer isso, mas você pode perceber que nós, obreiros, fazemos o nosso maior esforço. O corpo de louvor e adoração também sempre chega com pelo menos meia hora antes. O pessoal da transmissão, que também é um ministério, né, chega com meia hora de antecedência, e eu gostaria que vocês, se puderem, anotar isso, né, porque é uma das... como que eu vou dizer? É um dos pedidos do Ministério de Intercessão. Aliás, do Ministério do Corpo de Obreiros. Tem tanto ministério que eu confundo, né? Do Ministério do Corpo de Obreiros, que nós cheguemos com meia hora de antecedência. Eu sei como é difícil, mas na medida do possível, se todos nós nos esforçarmos, nós sempre teremos alguém que vai chegar um pouco antes. E é muito importante esse período antes, para a gente se preparar melhor, especialmente no dia da ceia. Amém? Então, dia da ceia, coloca um lembrete na sua agenda, que é um dia especial, é um dia diferente. É muito importante que nós estejamos antes na ceia. Com relação à ceia, eu sei que aqui nós temos várias pessoas que são organizadoras da ceia, né? Então, é muito importante que os elementos já estejam à disposição para serem trabalhados pelos obreiros, amém? Hoje, especialmente, eu não vou falar de ceia, porque é um ensino longo, cabe uma reunião específica para falarmos sobre como é santo esse momento, como é um momento diferenciado dentro da igreja, e a honra que nós temos de manusear os elementos que dali a alguns minutos, né, vão se tornar o sangue e o corpo do Senhor Jesus, amém? Então, o primeiro tópico façam o melhor esforço de vocês para chegar com 30 minutos de antecedência, o máximo que vocês puderem chegar antecipado, inclusive para a gente orar antes de começar o nosso trabalho dentro da casa do Senhor, amém? Bom, segundo tópico, os obreiros novos, quando eles chegam ao serviço, né, o culto, eu sempre chamo culto de serviço, porque é um serviço ministerial. Ministério é uma palavra que, quando ela é traduzida para a língua portuguesa, ela significa serviço, é uma palavra grega, né? Então, quando nós, obreiros, chegamos ao serviço, e especialmente os obreiros novos, que acabaram de ser ungidos, a gente deve se apresentar ao líder da equipe. Nós temos líderes na equipe da manhã, nós temos líder da equipe da noite, ou líderes, né, tanto na manhã quanto na noite. E o obreiro novo que chega, ele deve se apresentar ao líder, para o líder ir apresentando o serviço e mostrar o que ele vai fazer naquele dia. O obreiro antigo, ele também deve apoiar o obreiro novo. Amém? Então, se o obreiro antigo perceber que o obreiro novo está meio perdido, não sabe o que fazer, ajuda, nem que seja aconselhando ele a ir falar com o líder do turno da noite ou do turno da manhã, mas acolha, porque em nome de Jesus, cada vez nós teremos mais obreiros. E isso faz parte do plano do Espírito Santo de Deus para o crescimento da Igreja Eterna Aliança.
Amém? Então, cada vez mais nós teremos obreiros dentro do corpo. Quem é antigo, quem já tem experiência, deve apoiar os mais novos. Esse foi o segundo tópico. O terceiro tópico é que quem trabalha por escala dentro do nosso corpo, né? Nós temos, por exemplo, muitas pessoas que são enfermeiros, né? A Mari é enfermeira e tantos outros. Quem trabalha por escala 12/36, a gente tem um irmão que acabou de ser ungido, hoje ele não pode estar porque é a escala dele de trabalho. Quem trabalha por escala, eu gostaria de pedir que entrasse sempre em contato com os líderes do turno. Suponhamos que num determinado domingo você possa trabalhar de manhã. Então, no sábado ou na sexta, entre em contato com o líder do turno, pode ser a Adriana, a Anne, a Rosana, que são líderes do turno da noite, a Fatinha, a Jorgeli, o Edilson, que são apoio, né, no turno da manhã, que são líderes. Então, que vocês entrem em contato com essas pessoas para informar que vai, porque eu sei que quem trabalha 12/36, às vezes trabalha com escala invertida, noite e dia. Num mês trabalha de noite, no outro mês trabalha de dia, e aí, quando finalmente tem um domingo que pode estar na igreja, não sabe se vai ser de manhã ou de noite, para a gente ter um mínimo assim de percepção de quem virá trabalhar. As pessoas que trabalham em turnos desse tipo que eu estou descrevendo, fazerem, por favor, a gentileza de antecipar isso, pelo menos com 24 horas de antecedência. Falar, Dri, amanhã à noite eu estarei com você na igreja, vou estar servindo ao Senhor, estarei trabalhando no seu turno. Amém? Esse é o terceiro tópico, ok? Bom, quarto tópico, falar sobre escala. A escala dos obreiros nas redes. Nós sabemos que nós temos rede toda sexta-feira, começando pela rede de homens, a primeira sexta-feira de todo mês é rede de homens, seguindo para a rede de casais, rede de mulheres. Esse mês, excepcionalmente, está invertido. Foi invertido, né? Mas a regra é homem, casal, mulher, oficiais. Então, na rede de homens, por favor, nós sempre termos, no mínimo, 6 obreiras mulheres, amparando, apoiando os apóstolos no serviço na casa do Senhor. Amém? No mínimo, 6 mulheres. E uma outra coisa, o corpo de obreiros, hoje, ele tem o turno da manhã, porque tem culto de manhã, tem o turno da noite, porque tem culto à noite, mas também tem um turno à tarde. Sexta-feira à tarde nós temos culto, terça-feira à tarde nós temos culto. É um culto mais tranquilo, que vai uma quantidade menor de pessoas, mas se você, por exemplo, estiver de férias e puder doar um dia para trabalhar à tarde, ou na terça-feira ou na sexta-feira, vai ser muito bem-vindo. Especialmente nesse momento aqui que a gente ainda não tem escala, justamente por causa da pandemia, ok? Então, voltando lá para a escala da rede, que é à noite, eu gostaria muito que os obreiros que trabalham de manhã, no domingo de manhã, também se oferecessem para servir na escala da noite da sexta-feira. No culto de homens, que tenham mulheres apoiando. No culto de casal, que tenham pessoas solteiras apoiando. Ou pessoas que são casadas, mas que o cônjuge ainda não é convertido, ou que o cônjuge trabalha naquele horário e não está na igreja. Dê a oportunidade para o outro obreiro que é casal, né, participar da rede como casal. É um presente que nós, colegas, né, de ministério, estamos oferecendo para o nosso colega casal, né, para o nosso casal colega que está lá servindo junto. Amém? No culto de rede de mulheres, os homens também, por favor, servindo para apoiar, né, os apóstolos e a apóstola,
e as irmãs, né, que estarão ali desfrutando do ensino. E no culto de oficiais, é muito importante que nós tenhamos rodízio, para não ficar pesado para ninguém. E para dar oportunidade para todos os obreiros sentarem como ovelhas e ouvirem a ministração do pastor. Então, a gente precisa de 6 pessoas. Nós já tivemos, dentro desse pensamento de rodízio, já tivemos 2 redes. Foi muito legal. E a gente pode continuar assim, aqueles que não serviram serem escalados, e a gente sabe quando a gente trabalhou e quando a gente não trabalhou, né? Quem trabalhou pode até confundir um pouquinho assim a escala, mas quem não trabalhou sabe que ainda não serviu na rede de oficiais. Então, se puder, por favor, entrar em contato um dia antes, na quinta-feira, com o líder de obreiro, né, do turno, e falar, olha, eu vou poder servir na rede de oficiais. Se você quiser contar comigo, pode contar comigo. Amém? Combinado? Vocês fazem um sinal assim? Tá indo bem, né? O ritmo tá bom? Ou vocês acham que tá muito rápido? Tá legal? Ok. Muito bem. Próximo tópico, porque eu perdi aqui o ranking, né? Próximo tópico. Uso de celular durante o culto. Não é recomendável que a gente use o celular durante o culto. Eu sei que muitas vezes nós desejamos, e eu inclusive incentivo isso, você fazer no Instagram Reels da pregação ou do louvor, não tem problema nenhum. Filma lá 3 minutos do louvor, põe no Reels do Instagram ou da pregação, não tem problema. Mas a gente percebe quando a pessoa está conversando, né? E na hora do culto não é recomendável. É assim, com muito respeito, eu vou dizer que é falta de educação e é um mau exemplo. Se nós tivermos um assunto muito importante para tratar, não tem problema nenhum. Mas, por favor, vai para um lugar mais reservado, vai lá para a sala dos pastores, que é aquela sala onde tem onde em seguida é a sala da Santa Ceia, ali é a sala pastoral. Vai lá, responde o teu familiar, aquela resposta de urgência que você está aguardando, não tem problema, vai lá, responde, você volta para o culto, mas ficar no celular durante o culto acaba dando um exemplo negativo para aquela pessoa que já não está afim de assistir o culto. Então ela fala, bom, se o obreiro está no WhatsApp, se o obreiro está no Facebook, quem sou eu na fila do pão? Eu vou abrir o Facebook, vou abrir o Instagram, vou aqui ficar distraidão, porque até esse assunto aí que está sendo tratado não me interessa tanto, né? E não, a gente tem que ser exemplo, nós somos ministros, né? E ministro, uma característica ministerial é o exemplo, nós somos um padrão que as pessoas vão usar, né? E nosso padrão é o Senhor Jesus, o teu padrão é o teu pastor, né? O teu padrão é o teu líder. Então, nós, como líderes que somos, como ministros que somos, devemos dar exemplo. Amém? Próximo assunto, a questão do uniforme. Você sabe que o uniforme para o corpo de obreiros é uma roupa toda preta, né? A mulher, por exemplo, que o figurino, né, o guarda-roupa da mulher, ele tem muitas peças, né? Então tem saia, tem vestido, tem macacão, tem calça comprida, tem calça pantalona, tem um monte de coisa. Você pode usar a roupa que você quiser, desde que ela seja preta, a blusa que você quiser, desde que ela seja preta e que esteja dentro daquilo que a gente aprendeu na formação para obreiros. Não é recomendável que tenha decote, porque chama atenção, graças a Deus, o nosso corpo de obreiros, nós temos pessoas muito bonitas. Toda vez que eu falo de bonito, sabe de quem que eu lembro? Eu lembro do Edilson e do pastor Cláudio. O pastor Cláudio, toda vez que vê o Edilson na intercessão, fala, mas meu irmão, como você tá bonito, né? E graças a Deus, dentro do corpo de obreiros, nós só temos gente bonita. E a gente não tá ali para chamar atenção porque é bonito. Vocês são bonitos.
né? Mas a gente não pode chamar atenção pela beleza. Então, assim, para mulheres, não é recomendável que a roupa seja transparente. Vocês sabem disso, eu estou só reforçando, porque diante de Deus, eu não tenho visto ninguém desse jeito que eu estou falando. Mas é só para reforçar, nada mudou. Amém? Uma roupa que não seja uma roupa colada, que não seja uma roupa muito justa, não é? E a roupa tem que ser toda preta. Se tiver um detalhe dourado, deixa para usar outro dia no culto, não servindo como obreiro, amém? Porque qual que é a intenção? A intenção é padronizar, né? Eu falei dourado, mas pode ser qualquer outra cor, né? A intenção é padronizar para que quando o visitante olhe para você, ele tenha certeza absoluta que você é um oficial da casa do Senhor. Ele não te confundir com uma pessoa da igreja que também está vestida de preto. Né? E aí, com relação a calçado, segue o mesmo tema. Né? Calçado tem um monte, tem sandália, tem tênis, tem sapato fechado, tem sapato aberto, tem sapato de salto, tem bota, contanto que seja preto, né? Para não destoar, ok? Então, o uniforme, ele continua sendo a roupa, a parte de cima preta, calça preta, sapato preto, amém? Próximo assunto. É muito importante, queridos, nós equilibrarmos a quantidade de pessoas servindo no culto da manhã e no culto da noite. Porque todos nós somos obreiros da casa do Senhor. Graças a Deus, na nossa igreja, a gente não tem separação. Nós estamos em unidade, né? Então, não tem assim, eu sou obreiro da manhã, eu sou obreiro da noite. Nós somos obreiros, somos ministros, somos oficiais na casa do Senhor. E, obviamente, eu sempre deixei na liberdade de cada um de escolher o culto que é melhor. Eu sei que muitos de vocês têm, por exemplo, parentes que vocês cuidam, como eu tenho a minha sogra, que é idosa, e a gente se reveza para fazer companhia para ela, né? Então, há certos cultos que são mais fáceis para eu estar, porque no outro horário eu estarei apoiando o meu parente. Então, eu sei que isso acontece com vocês também. Mas nós não podemos ter um desequilíbrio, amém? A Tati Toledo está aqui conosco, ela é secretária do Corpo de Obreiros, sempre foi, né? Ela tirou uma folguinha durante um tempo porque ela estava fazendo MBA, estava fazendo uma especialização profissional, mas graças a Deus ela foi muito bem sucedida no curso, já está de volta, já recebeu o diploma, né? Parabéns, Tati, pela sua conquista. E agora eu já estou querendo muito fazer a escala, ok? Com aqueles que estão trabalhando. É claro que a gente não vai escalar uma pessoa que ainda não voltou ativamente para o corpo de obreiros, porque senão vou obrigar a pessoa a sair de casa e ela é grupo de risco, ainda não recebeu vacina, etc, ok? Mas é muito importante que nós tenhamos um número equilibrado de pessoas. Vocês já perceberam que pelas fotos que nós colocamos no Corpo de Obreiros, tanto a foto do serviço da manhã quanto o serviço da noite, às vezes o serviço da noite tem menos pessoas. E não é bom, porque os apóstolos eles ficam sem apoio. Né? Então é importante, e a quantidade de gente que vai, né, na congregação é praticamente a mesma, lota de manhã, graças a Deus, né, lota de noite, mas aí à noite a gente tem meia dúzia, tem 8 obreiros, é muito importante que a gente tenha uma quantidade equilibrada, justamente para apoiar os ministros que vão servir do altar. É muito importante a presença de obreiro em todo o tempo. O nosso serviço é muito importante dentro da casa do Senhor, ok? Próximo assunto. No final do culto de domingo, a gente precisa ter uma escala. Eu sei que vocês têm uma escala, mas a gente sabe que às vezes uma pessoa precisa ir embora mais cedo, por várias questões, questão de carona, questão de condução, mas é muito importante que nós tenhamos uma escala para fazer o recolhimento dos lixos, tanto dos copinhos descartáveis, quanto os lixos dos banheiros, e dar uma olhadinha se tem alguma torneira aberta, se tem alguma lâmpada que não deveria estar acesa em determinados locais, por questão de economia. Então,
o último obreiro que sair, fazer a gentileza de dar uma olhadinha nisso, na questão de torneiras abertas, ok? E na questão de lâmpadas acesas. E também essa questão do lixo. Domingo à noite, aqui no bairro da igreja, não passa coleta de lixo. Então, a gente tem que fazer a coleta, né, do templo todo, dos banheiros, das salas e tal, colocar ali do lado de fora da cozinha, sabe, ali do lado da van da igreja, deixa ali que um de nós, pastores, vamos colocar para fora na terça-feira, porque a gente volta, né, a trabalhar na terça-feira à tarde, e aí no culto à tarde a gente sempre chega mais cedo, eu, a pastora Mônica, o pastor Rogério, os pastores que vêm à tarde, a bispa, o bispo, a gente dá uma geral na igreja, a gente lava também o banheiro, dá uma passada de pano, se tiver que passar pano, lava a louça. A gente faz exatamente o mesmo que os obreiros também fazem, porque nós também somos obreiros, a gente não deixou de ser, e aí a gente põe o lixo. Só tem acúmulo de lixo quando não tem culto à tarde, ou quando vai só um pastor à tarde, é muita coisa e não consegue fazer tudo sozinho, né? Essa semana, por exemplo, acumulou, né? Na sexta-feira tinha muita coisa para organizar. Mas se a gente conseguir colocar em ordem dessa maneira, domingo à noite tem uma última tarefa, né? E aí terça-feira os pastores já chegam organizando, ok? Próximo assunto. Eu falei que a gente tinha que chegar 30 minutos antes para orar. Então, quero falar um pouco sobre a oração. Quem está encarregado de fazer a oração do serviço? O líder do turno, o líder da manhã, o líder da noite. Isso significa que sempre ele que vai orar? Não, até porque nós todos somos líderes e estamos multiplicando líderes. Mas quando o líder não for orar, cabe a ele fazer o convite de alguém para orar. Por exemplo, vamos supor que a Fatinha queira convidar o pastor Joseph para fazer a oração inicial. Tranquilo, a Fatinha vai lá, convida o pastor, ele faz a oração inicial, ok? Ou ela passa, por exemplo, para um obreiro da manhã. Suponhamos que a Marta, né, esteja no culto da manhã e a Fatinha fala: Marta, você pode orar para a gente iniciar? Tranquilo. Mas esperem o líder dar esta direção, ok? Por uma questão de organização, é melhor que seja assim, ok? Próximo item, a ceia. Vou falar só mais um pouquinho da ceia. Eu recomendo que nós já saiamos da sala onde a gente faz o corte, né, do pão e o serviço do vinho, né, do suco de uva, que é a sala pastoral, que a gente já saiba quem vai ser a nossa dupla para distribuir pão e suco de uva, ok? Se vocês puderem organizar isso, geralmente é o líder do turno que coordena a ceia, então estou pedindo para os líderes dos turnos coordenarem isso. Quando sair da sala, antes de começar o culto, se possível, já fala, o obreiro A vai fazer dupla com o obreiro B e vocês vão para a terceira fileira, para a fileira do meio, para a primeira fileira, para não discutir isso na hora, já deixar meio encomendado esse assunto, que fica mais organizado e a gente não fica se batendo com as bandejas na hora de servir a ceia. Isso não acontece, graças a Deus, mas eu estou reforçando isso, como eu reforcei a questão do uniforme, como eu reforcei tantos outros assuntos, ok? Próximo assunto. Na hora do culto, a gente não pode ficar transitando, não pode ficar andando, ok? O ideal é que, se for necessário, que o obreiro saia com uma boa razão. Mas começar a transitar, passar para lá e para cá, não é legal, porque atrapalha muito os apóstolos. E vocês sabem, os líderes, né, do corpo de obreiros sabem que eu sou bem rigorosa, porque eu procuro ser
muito gentil, né? Procuro ser uma pessoa assim que transmita o caráter do Senhor Jesus e a personalidade do Senhor Jesus, mas eu também sou muito rigorosa porque o Senhor Jesus é disciplinado, né? Então, quando eu vou falar com os líderes dos turnos, eu sempre pego assim, firme, ó, isso aqui não está certo. E eu também recebo assim, né? Então, às vezes, os apóstolos falam comigo, pastora, quase que eu perdi o rumo da conversa que eu estava lá pregando, porque tinha obreiro indo para lá, para cá. Por favor, pede para o intercessor, pede para o obreiro ficar na posição dele, só sair se tiver realmente algo para fazer. Mas se fosse uma mera caminhada, por favor, não faça isso, ok? É um pedido dos apóstolos. Uma outra coisa que eu percebi é a seguinte, às vezes nós, né, que já passamos dos 18 anos, né, que aqui só tem jovem, né, todo mundo aqui já passou dos 18, às vezes a gente se cansa de ficar em pé. Queridos, de verdade, de coração, eu entendo como líder que não tem problema nenhum sentar um pouquinho, ok? Não é pecado, não é errado, desde que a gente tenha uma organização, né? Porque depois dos 18, dói as perninhas da gente. E às vezes a pessoa ela já trabalha num ofício que ela fica em pé o dia inteiro. Então a gente tem que ter um pouco de compaixão, né? Do nosso colega obreiro, do nosso irmão ministro. E se você perceber que a pessoa está cansada e ela quer sentar um pouquinho, não tem problema. Contanto que haja um rodízio, não pode sentar todo mundo ao mesmo tempo, né? Então senta um, levantou discretamente, eu sei que vocês sabem ser discretos, né? Aí senta o outro, procura ficar lá nas cadeiras do fundo, nas pontas, porque aí não tem problema para ninguém, e ninguém vai ficar cansado, porque o serviço do Senhor não é para ser um sacrifício, não é para fazer mal para a gente, é para fazer bem para nós. E nós estamos sendo usados para fazer o bem para o outro também. Como é que a gente vai fazer o bem para o outro se a gente está todo dolorido, né? Então fiquem à vontade, mas conduzam isso de uma maneira assim que tenha um equilíbrio, amém? Está quase acabando a reunião administrativa, amém? Próximo assunto, eu vi uma coisa outro dia que eu fiquei um pouco preocupada, eu não sei se isso é prática comum, mas eu quero falar sobre isso. Por favor, não deixem de maneira nenhuma uma faca escondidinha ali no bebedouro. Eu sei que é muito importante ter a faca para abrir aquela tampinha da garrafa. Na nossa casa, mais ou menos, a gente tem tudo meio perto do bebedouro, né? Um veja, um paninho, uma faquinha, que já é para adiantar o nosso expediente. Só que na igreja, como é um local público, e a gente não tem como ter certeza absoluta da idoneidade de todos que entraram na igreja, porque a gente conhece a gente, mas a gente não conhece a visita, a gente não conhece aquela pessoa que nunca chegou ali e não sabe. Não é bom ter uma faca à disposição, é muito perigoso. Vocês sabem que antes da pandemia, no ano de 2017, no ano de 2018, houve atentados contra a vida de líderes dentro da igreja. Não da nossa, né, mas assim, da igreja brasileira. Né? Um líder sofreu uma facãozada, né? Vocês lembram disso? Uma apóstola de um outro ministério, uma mulher no meio de uma reunião de mulheres, eu falo isso, eu fico muito, assim, compungida por dentro, né? Uma mulher, numa reunião de mulheres, pegou uma faca e queria esfaquear uma apóstola. Então, assim, a gente não pode dar, né, no português claro e com gíria, sopa pro azar. Que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. A gente deixa uma faca marcando ali, o diabo pega a faca para matar. E isso não é brincadeira. Amém? Então, eu sei que é chato, toda vez tem que achar uma faca e a gente sai desesperado, onde é que tem a faca, meu Deus do céu, mas é um serviço que a gente vai ter que fazer. Terminou de usar a faca? Guarda a faca, esconde essa faca, né? Guarda a faca, para não ter nenhum perigo, porque nós, como obreiros, estamos zelando também pela integridade dos nossos irmãos. Amém? Eu vou repetir um assunto que é sempre bom repetir. Quando, numa ministração,
os apóstolos ou o pastor que estiver ministrando, chamar o povo para ir para frente, para receber unção, metade do corpo de obreiros avança para segurar quem pode cair na unção, pode cair endemoniado, né? Dependendo do culto que está fazendo, se é culto de libertação, a pessoa pode cair endemoniada. Metade já sobe e fica ali junto, prestando atenção se ninguém vai cair, leva aquela toalha azul e tal. Se for culto de libertação, lembra do balde, lembra do saco de lixo dentro do balde, que às vezes a pessoa pode vomitar, mas uma outra parte fica atrás, de preferência homem. É claro que se tiver um homem lá na frente, tem que ir um homem. Mulher caiu, quem vai amparar? Mulher. Homem caiu, quem vai amparar? Homem. Mas é importante que fique pelo menos um homem, se tiver, né? Se não tiver, amém. A mulherada se garante também. Porque o presbítero Andrade, né, o pai do apóstolo, ele fala que muita gente já veio buscar a bênção, mas teve também muita gente que veio buscar a bolsa, né, na igreja. No passado aconteceu isso, nesses cultos muito cheios, né? E aí aparece aquela pessoa que você nunca viu, ela cisca para cá, cisca para lá, leva a bolsa de alguém. E esse alguém é nosso irmão. Então, a gente também tem essa responsabilidade, a pessoa está lá na frente recebendo uma unção, não pode voltar e não achar os pertences dela, né? Então, o máximo que nós puder fazermos para manter esta segurança, a gente tem que fazer, ok? Não estou pedindo para ninguém fazer nada. Se você notar que tem alguém ciscando ali, fazendo algo que não deve, você perceber que não deve, fala para um pastor, especialmente homem, fala para um presbítero, né? Fale para um evangelista mais experiente, fale para o pastor Cláudio, para o pastor Naldo, para o evangelista Jardel, que tem experiência, inclusive, com esse tipo de assunto, né? Então, eu não estou pedindo para você tomar nenhuma atitude, mas só olhar e avisar, se você desconfiar que alguma coisa errada está acontecendo, ok? Faltam 2 itens. Então, o penúltimo item é: a célula, ela tem preferência sobre a nossa reunião, amém? Hoje eu pedi para que todo líder de célula, se tivesse um colíder, pedir para o colíder fazer a reunião, né? Para você estar presente. E muitos falaram assim: pastor, eu coloquei o meu colíder, ótimo, excelente. A célula, ela tem preferência, a nossa igreja é distribuída em célula, é uma igreja em células, como o apóstolo sempre fala. Então, a célula, ela tem preferência sobre qualquer reunião, né? Tudo que está marcado, sempre a célula está marcada primeiro. Mas, também dentro da igreja, os líderes de ministério são líderes que têm, assim, uma carga de responsabilidade maior dentro da igreja, né? Então, muitas vezes, nas reuniões dos apóstolos, né, do M12 dos apóstolos, eles sempre fazem esta, eu não vou dizer diferenciação, mas eu não estou encontrando uma palavra melhor, né? Mas eles falam: quem aqui é líder de ministério? E aí, quem é líder de ministério tem mais atribuições, ok? Então, assim, eu também sou líder de vocês no âmbito ministerial. Na célula, vocês têm o pastor ou o líder que os pastoreia. Dentro do ministério, em se tratando de ser obreiro, em se tratando de ser ministro, de ser evangelista, de ser missionário, de ser pastor, vocês podem contar comigo para o que vocês precisarem, para desabafar, para orar, amém? É claro que eu estou falando no âmbito ministerial. Se como ministro, dentro do corpo de obreiro, estiver acontecendo algo que você fala assim: pastora, eu não estou conseguindo dar conta disso, isso está fazendo mal para mim, vem falar comigo, por favor. Amém? Agora, vida pessoal, pode falar comigo também, não tem problema nenhum. Mas a gente tem o pastor que pastoreia a gente na célula, que vê a nossa carinha toda semana, que sabe o que está acontecendo na nossa vida pessoal. Eu, honestamente, não sei da vida pessoal de ninguém praticamente, só dos meus liderados, né? Então, vida pessoal, você pode falar comigo, mas a preferência é o pastor que está te pastoreando. Vida ministerial, contem comigo. Amém? Último
assunto é um assunto muito importante, por isso eu deixei por último. No dia do encontro, nós vamos ter encontro agora em março. Sexta-feira, à noite, a turma vai sair da igreja para ir para o encontro. O que eu preciso, que são instruções da apóstola, tá? Nós não podemos permitir que bolsas e malas fiquem dentro do templo, ok? Então, nesse dia, eu vou pedir para os obreiros, especialmente quem for do turno da noite, para preparar alguém para fazer essa análise. Bolsas e malas de viagem não é para ficar dentro do templo, é para ficar lá na sala que a gente chama sala do bazar, mas chama anfiteatro. O nome é anfiteatro, né? Mas eu sei falar ali onde é o bazar. É para pôr ali. Inclusive, a apóstola pediu que os encontristas não era para ficar no templo também durante o culto, que é para não, aliás, que é para ter o mínimo de distração no culto. Todo encontro acontece o seguinte: a igreja lota, porque metade da turma vai para o encontro. Aí, no meio do culto, começa um fuzuê de gente pegando mala, de gente procurando bolsa, de gente querendo saber, cadê meu chinelo, né? E levanta todo mundo e sai, e aquela pessoa que é visitante, foi a primeira vez na igreja, ela fala assim, o que é isso, é um arrastão? Né? O que está acontecendo? O pessoal detestou o culto, resolveu levantar todo mundo junto para ir embora. Então, para isso não acontecer, a gente vai pedir para os encontristas aguardarem também no anfiteatro, e para bolsas e malas estarem no anfiteatro. Se precisar usar o banheiro, vai usar o banheiro das pastoras, ali embaixo da sala dos pastores, que é a sala perto da sala da ceia, ok? E vai entrar pelo fundo. Sabe aquela entrada que ninguém vê que você acessou? Aquela ali. Para não ter entre e sai, para não ter vai e vem, ok? Deixe-me ver. Bom, esse era o último assunto da nossa reunião administrativa. Amém, queridos? Por que foi longo? Porque faz tempo que a gente não faz reunião, né? Então, quanto mais a gente demora para se reunir, mais assunto tem para tratar.